Hoje você vai aprender o método mais eficiente de fazer color grade. E por que eu digo eficiente? Porque o color grade é um universo amplo. Se você for pegar os filmes lá de cinema, em Hollywood, os caras passam dias, meses até colorindo um filme. É um processo muito mais artesanal. Mas aqui você vai aprender de forma rápida como fazer com que o seu vídeo fique com um aspecto de filme, com cor de cinema, mas de forma muito rápida. Se você não me conhece, eu sou Leonardo Ura, filmmaker, imobiliário. Já gravei aí as casas mais valiosas do Brasil. Fui um dos responsáveis de vendas milionárias que tiveram em Alphaville. Então fica comigo que eu acho que eu tenho bastante conteúdo para passar. Bom, como eu disse para vocês, a colorização é um processo amplo, né? Tem profissionais que são focados só na colorimetria, que gastam dias aí, meses num projeto só. Mas o que eu vou passar para vocês aqui é a parte da guerrilha, principalmente para você que trabalha no imobiliário. Isso aqui vai ser mão na roda, porque todos os exemplos aqui eu vou aplicar para o imobiliário. Mas se você não for no imobiliário, tudo bem. Já vai dar para aprender muita coisa. Antes do imobiliário também eu tenho uma produtora que atende Nike, Centauro, enfim. Então assim, de color grading eu nunca deixei a desejar, eu diria. Então vamos lá. Primeira coisa que eu recomendo vocês a gravarem em log. Tá? Principalmente no imobiliário, a gente precisa gravar em log. A gente precisa manter o máximo de informação tanto nas altas luzes quanto nas sombras, tá? E isso vai possibilitar com que a gente deixe uma imagem mais linear e profissional. Então, gravar em log é fundamental. Se você tem aí uma ZV-10, se você tem uma Sony FX30, uma Sony FX3, a 7S2, 3, se você tem um celular a partir do iPhone 15 e 16 Pro, o 17 Pro também você tem aí o log nativo dentro do iPhone, muito bom, embora os arquivos fiquem bem pesados, viu? Na prática, eu já tentei gravar uma casa inteira com o celular, ficou muito bom, vocês estão vendo aí o resultado, porém eu tive muitos problemas com temperatura, né? Acabei tendo drop frames aí, então eu recomendo que você tenha bastante cuidado com isso, ao utilizar o log aí de forma massiva no seu celular. Agora, se você tem câmera, se você tem uma ZV-10, uma Sony FX30, a 6700, até a 6500, que eu utilizava ela há pouco tempo atrás, você já consegue ter uma cor profissional. Qual que é a configuração que eu uso na câmera? Eu uso o S-Log 3, até na ZV-10, tá? Mark I mesmo. Eu já gravei imóveis com ela e eu utilizava até então o S-Log 2 para gravar com ela. Só que aí eu adquiri a FX30, comecei a gravar com a FX30 em S-Log 3, gostei bastante do resultado, até o momento que eu precisei gravar com a ZV-10, eu lembro que minha FX30 tinha quebrado a tela ali, eu tive que mandar ela para manutenção e aí eu tive que usar a ZV-10 para continuar um projeto que eu já tinha gravado com a FX30. E aí, cara, a ZV-10 ela tem um S-Log 3. O que eu fiz? Falei, mano, em vez de passar pro S-Log 2 e ficar com duas câmeras com um log diferente e tudo mais, falei, mano, quer saber? Eu vou gravar em S-Log 3 mesmo e vai assim. Porque, pra quem não sabe, tem gente que fala que a Sony ZV-10 grava em 8 bits, que não serve pra gravar em S-Log 3. Mas eu gravei, eu gostei dos resultados e até então tenho utilizado ela. Comecei a utilizar ela mesmo no S-Log 3 e tem dado muito certo, tá? Obviamente não é o ideal, mas se você souber expor direitinho ali, configurar a câmera, dá muito bom. Tá, mas Léo, por que você tá falando de câmera? A aula não era sobre color grading? Cara, você precisa entender as configurações da sua câmera e é fundamental você entender como expor sua câmera, como você vai gravar, a fotometrar direito, expor direito a sua imagem. Outra coisa também muito importante é o balanço de branco, porque tudo isso ela vai influenciar na sua qualidade de imagem. Não é só gravar qualquer coisa de qualquer jeito e você esperar que fique com uma qualidade de cinema. Você tem que entender de composição, de todas essas coisas aí que eu citei. Então é isso. Resumindo para vocês, o color grading ele começa na captação, na gravação com a câmera ali ou com o celular, porque se você não gravar da forma correta, você pode prejudicar a sua imagem, você não vai conseguir ter maior nitidez, não vai conseguir ter uma cor legal. Então, falando em exposição, eu tento deixar a minha câmera, quando eu vou gravar em S-Log 3, eu deixo ela em mais 1.7, entre mais 1.7 e mais 2.0, porque somente dessa forma, onde a gente super expõe a imagem no log, a gente consegue ter uma imagem mais limpa. Se você gravar na exposição normal, da forma como você sempre gravou, vai ficar com granulado, porque o log precisa disso, precisa super expor um pouco a sua imagem, obviamente, sem estourar, monitorando ali a zebra, sempre tomando cuidado para você não perder informação na imagem. Então beleza, eu dei dicas aqui de captação, até demais, a gente pode fazer depois um outro vídeo focando na captação, né? Mas vamos aqui aprender a fazer o color grade de fato. Eu separei aqui alguns cenários para você entender. E para você entender também que é muito fácil, muito simples, você vai ver, cara, que besta isso, muito besta mesmo. Então aqui, gente, deixa eu colocar um vídeo aqui para vocês verem. Você consegue ver aqui, tá ok, o balanço de branco, ela tá bem exposta também. E quando você grava em log, ela fica lavada mesmo desse jeito, é normal. E aí a gente precisa fazer a correção de cor primeiro. A correção de cor é basicamente pegar esse lavado e deixar ele normal,
converter ele para REC 709, que tem esse nome complicado, mas basicamente é meio que um padrão de cor universal. É um padrão, tipo o standard das câmeras ali. Então aqui, gente, eu vou explicar de duas formas. A forma antiga que eu fazia, que também é rápida e eficaz, mas a forma mais atual, porque o Premiere teve algumas atualizações. Primeiro, como que eu fazia, que também dava bastante resultado. Eu vim aqui, jogava o take na timeline, Adjustment Layer, que aí eu vou criar uma camada de ajuste, vou arrastar aqui, e tudo que eu precisar mexer de ajuste, eu vou mexer nessa camada. E aí, eu vim aqui em Lumetri, se você não tá achando o Lumetri aí no painel, você vem aqui em Window e procura aqui Lumet Color, ele vai estar aqui. Então, no meu caso, ele tá aqui na lateral. Deixa eu expandir um pouquinho mais para ficar melhor para vocês verem aí. Então, o que eu fazia? Primeiro eu vim aqui na camada de ajuste e eu selecionava Basic Correction e a mira. O que ele fez? Ó, ele já corrigiu uma imagem, ó. Vê como ela já tá com a saturação, com contraste bem definido. E aí depois, para dar um look diferente, eu adicionava LUT. Para quem não sabe, LUT são filtros aí que você coloca no vídeo para deixar eles com cor de cinema e tudo mais. Então tem vários padrões aí estéticos, looks aí diferentes para você trabalhar. Eu tenho os meus, que é o Lumicolors aí. Eu não vendo os meus LUTs separadamente, mas eu vou deixar uma amostra grátis aqui para você embaixo na descrição. É o link de um LUT que eu uso muito, que é um dos meus melhores, que é esse Lumicolors 1. Vou deixar ele aqui, ó. Olha como ele já dá uma colorida a mais. Ele é tipo um teal and orange. E, cara, eu gosto bastante do resultado dele, tá? Ele fica bem natural ainda. O sol bem marcante aqui, né? Aliás, o céu bem marcante. E, cara, você vê que já dá um look bem legal. E aí, aqui na intensidade, às vezes você pode baixar um pouco, se você não quiser, né? Muito saturado, assim, né? E aí você pode fazer alguns ajustes. Mas você vê como esse processo é tão rápido? A gente que edita, que grava também, a gente tem que ter um processo rápido aqui de colorização. E aqui, feito isso, eu posso ir adicionar outros, por exemplo, ó, vou adicionar esse aqui, ó, fica legal também, ó, já tá com o LUT. Então, cara, quando você grava na mesma configuração, S-Log3, mesmo com câmeras diferentes, se for uma Sony, né, você vai conseguir chegar no resultado bem perto. Inclusive, se você grava com um celular, deixa eu pegar um take de celular aqui. Então, vamos lá, ó, esse take aqui eu gravei com o celular, viu? Não parece, mas ele tá feito com o celular. Então, você vê que a cor, eu só arrastei aqui a camada de ajuste, tá bem linear, ó, esse take conversa com esse, conversa com esse. Então, tá bem linear. Muita gente pode perguntar, por que você usa esse Amira? Dá pra você corrigir com o próprio LUT do S-Log ali, que a Sony disponibiliza? Cara, eu já fiz o teste. Eu usei esse Amira e usei o LUT de correção da Sony. É a mesmíssima coisa. Juro pra vocês, é só vocês testarem aí. Então, pra poupar mais tempo, o Amira já tá aqui no Premiere, então, enfim, eu já uso ele de uma vez, que o resultado fica show. Agora, teve uma atualização no Premiere, que eu vou explicar aqui pra vocês, que é o segundo jeito de fazer, que é o que eu tô fazendo ultimamente, eu tô gostando bastante, apagar tudo aqui, que é você simplesmente, você vem aqui, ó, vamos selecionar no bruto mesmo, ó, de uma vez. Você vem aqui, ó, seleciona todos os vídeos do seu bruto e a gente vem aqui, Modify Color. E aí aqui vai abrir essa janelinha aqui. Você vem aqui nessa segunda opção, Override Media Color Space, e olha aqui a nossa penúltima opção, o famoso S-Log3. Eu utilizo esse S-Gamut 3.cine e a gente coloca aqui, dá um OK, ó. Você vê que ele já vai corrigir automaticamente, ó, já tá corrigida praticamente. E aí, quando eu coloco aqui o LUT, também já fica bom, ó. O que eu percebi desse aqui? Ele fica um pouquinho mais saturado, tá? Então, de repente, você pode diminuir a intensidade do LUT ou diminuir um pouco a saturação, enfim. Mas ele fica muito legal também, ó. Vou até adicionar os outros LUTs que eu tenho aqui, ó. Tenho aqui que eu uso as cores mais naturais. Tem esse aqui, ó. Esse aqui que é um pouco mais vintage, ó. Você vê que o gramado ele fica menos verde. Então, você viu, as duas formas ficam bem legais. Ultimamente, o que eu tô fazendo? Ultimamente, eu tô só colocando essa correção de cor, dando um pouquinho mais de contraste e sobe um pouquinho a vibração aqui, ele já fica bonito, ó. Entendeu? Não precisa de muita coisa. Agora, só queria explicar aqui pra vocês que o LUT, tá? A cor que você vai utilizar no seu vídeo, geralmente você vai ter que adaptar ali entre dia ou noite, externa e interna. Por quê? Não dá para usar o mesmo LUT nessas situações. Muitas vezes você vai ter que usar LUTs diferentes ou fazer correções diferentes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu joguei todas as imagens com o mesmo LUT, só para explicar para vocês esse conceito. Eu tô com esse LUT Lumicolors 1, que é um LUT clássico aí de Teal and Orange, que é aquele aspecto de cor bem cinema e tal. E, bom, você vê que nesses cenários onde eu tenho luz do sol, o céu azul, ele fica bem legal, ó. Tá bem legal aqui, aqui também, aqui também. Aqui nesse caso a noite ficou bem legal, embora eu achei muito laranja. A gente pode vir aqui com o azul para tirar um pouco dessa temperatura muito quente. Então, dependendo do LUT, dependendo do cenário, você vai ter que fazer alguns ajustes aqui na temperatura e também no tint, tá? Que seria o magento e o esverdeado. Então, esses são os ajustes que você vai fazer. Highlight,
highlight, contraste, essas coisas. E aí, cara, tá um exemplo aqui que eu mostrei pra vocês. Eu tô usando o mesmo LUT e eu não gostei dele, do Lumicolor Zoom. Nessa casa não ficou legal. Por quê? Ela tá com as luzes bem amarelas e aqui tava um tempo nublado, não tava com tempo ensolarado. Então ficou a luz branca, né? A luz azul ali praticamente de fora e a luz amarela dentro da casa, do apartamento aqui no caso. Então, eu não gostei muito. Aí eu tento fazer o quê? Eu testo outros LUTs, que geralmente fica melhor, ó. Esse aqui, por exemplo, eu gostei mais. Ele ficou menos amarelão, sabe? O Lumicolor Zoom, no caso, ó. Esse ficou bem melhor. Porque isso evita de eu ficar fazendo pequenos ajustes. Ó, vamos ver qual que combina mais com essa casa, com esse ambiente. E aí eu faço os ajustes depois. Por exemplo, aqui, para eu matar mais esse azul ainda, o que eu poderia fazer? Eu venho aqui, ó, em Curves e aqui, ó, Saturation versus Saturation. Aqui eu posso escolher uma cor, uma determinada cor da minha imagem e isolar ela. Então, por exemplo, eu vou pegar esse azul e tentar baixar ele aqui, ó. Opa, deixa eu travar ele aqui. Vou baixar esse azul, ó. Percebe como ele ficou mais branquinho? Então é importante você entender como fazer isso, porque vai ter alguns momentos que, puta, essa cor de fora aqui não combinou. Eu tenho um LUT, inclusive, dentro do meu pack, que ele já é pra esse tipo de situação, ó. Eu acho que é esse Cyberpunk 6, ó. Você vê que ele deixa o azul aqui, que seria o nublado, ele deixa mais branco, mais neutro. E aí fica uma cor mais linear ali, mais harmônica, na minha opinião. Então, gente, eu abri uma cena de drone aqui pra mostrar pra vocês também como eu faço, como eu colorizo os meus drones. E a mesma coisa, eu tenho um Mavic Mini 4 Pro e eu sempre gravo ele no MD Log, acho que é DM Log, alguma coisa assim, que não chega a ser um log 100%, ele é meio que um quase lavado. Então, não dá pra aplicar uma correção de cor fácil assim. Então, nesse caso, eu só jogo o meu LUT ali, que ele já fica bom. No máximo, eu aumento um contraste aqui, ó, um pouco dos shadows aqui. Nem precisa mais, vibração aqui, ó, já tá bom, ó, já ficou legal, ó, entendeu? Então é isso, você precisa entender aí qual perfil de imagem você tá gravando e qual é o perfil de cor que seus LUTs estão direcionados. Por exemplo, os meus LUTs, eles são direcionados pro REC 709. Então, a imagem, ela já tem que estar corrigida, assim, de certa forma, para depois você inserir os LUTs. Fechou? Bom, galera, eu acho que é isso, né? Deu para entender aí qual que é o meu processo de colorização. Lembrando mais uma vez que eu vou estar deixando o meu LUT aí de graça para vocês baixarem, se vocês se interessarem nesse universo imobiliário, quiserem aprender mais sobre gravação, edição, vídeos virais, filmes imobiliários, que agora está bastante em alta. É só clicar nos links que estão aqui na descrição. Se você tem dúvidas aí de como gravar um vídeo imobiliário, falando de movimento, né, de postura, gimbal e tudo mais, eu fiz um vídeo gravando uma casa de 80 milhões e lá eu dou muita dica de ouro. Te encontro lá.